Começamos o Resume aí, Júlia, e com esse livro que é muito atual, né? Que na verdade me pegou um pouco porque assim, inteligência artificial é uma coisa, é um assunto que se você não gosta, ai, Júlia, detesto esse negócio de tecnologia, esse negócio de inteligência artificial não é pra mim. Parou a palhaçada e vamos lá. Então eu acho assim, tem caminhos do mundo que não tem volta. E a IA tá aí, né? E se você, né, não é muito familiarizado com ela, como eu, procure estudar para que a gente aprenda uma forma da gente poder conseguir fazer com que isso faça parte da nossa vida. Para algumas pessoas é de uma forma mais natural, porque gosta e ama a tecnologia. Para outras, como para mim, é um pouco mais difícil, porque tecnologia não é muito a minha praia. E aí o que eu faço? Começo estudando para que a gente possa achar uma forma que seja mais fácil para a gente poder incorporar isso na nossa vida. Porque não existe outro caminho. A inteligência artificial está aí. E se você tem uma empresa ou pretende ter uma empresa, esse é um caminho sem volta para a gente poder construir novos caminhos para as nossas novas empresas ou renovar as empresas que a gente já tem. Então, eu busquei um livro, né? Primeiro eu escutei um podcast sobre ele, né? O Júlio Bornelli. E acabei comprando esse livro, né? Porque eu gostei muito, né? Toda a indicação, algumas pessoas que estão conversando com ele sobre a inteligência artificial, pessoas de renome dentro do nosso país. E aí eu comprei o livro e falei assim, vamos lá, vamos ver o que ele está explicando sobre inteligência artificial. E o nome do livro é Domine as Skills. Na verdade, é isso, né? Sobre a gente ter habilidades, né? Tanto para lidar com coisas tecnológicas como com pessoas, né? Então eu acho que o que ele diz aqui nesse livro, né? Na verdade eu comprei o livro pensando que eu ia aprender um pouco, né? Como utilizar a inteligência artificial, como incorporar, o que é, quais são as coisas mais tecnológicas. Mas o que eu encontrei aqui no livro é como a gente realmente saber dosar o que só pessoas podem fazer e o que só máquinas podem fazer e quem serão esses profissionais que serão insubstituíveis, né? Eu acho isso muito importante para você que está com medo aí de ser substituído por uma inteligência artificial. Fica nesse vídeo porque é para você. Então, o que ele começa explicando aqui, né? Ele mostra que são 10 pontos onde o que as pessoas vão ter, né, que desenvolver para que nunca, né? Porque a gente não vai ter um mundo só de máquinas. Vai existir poucas pessoas, né, que vão estar sempre à frente e organizando essas máquinas. E essa pessoa tem que ser você. Então, o que eu tenho que ter? O que meu trabalho precisa ter para que eu não possa, o que é exclusivo de pessoas e que nunca a inteligência artificial vai conseguir. E é meio difícil a gente dizer nunca, né? Porque a gente nem sabe onde isso vai parar, mas por uns bons anos isso não vai ser substituído pela inteligência artificial. E aí ele começa pontuando, né? Quais são as características que um profissional precisa de ter para que ele não perca o seu emprego para uma inteligência artificial. Ou quando você tiver uma empresa, quem são os profissionais chaves que você vai ter que buscar para que eles lidem com essas inteligências artificiais? Ponto 1 que ele diz aqui: pensamento crítico e tomada de decisão. Por mais que a inteligência artificial ela tome algumas decisões, ela fica um pouco limitada nesse pensamento crítico. Por quê? O que a inteligência artificial ela é? Ela é uma analisadora de dados. E muitas vezes, né, eu até li um livro que fala exatamente sobre isso, como o cérebro humano ele precisa de poucas coisas para ele poder tomar uma decisão. E tem alguns dados que fazem quando você bate o olho, né? Eu não me lembro o nome do livro, mas eu me lembro de um exemplo exato, onde tinha uma obra de arte que uma pessoa estava comprando e um time, todo mundo olhando tudo para saber se essa pessoa podia comprar essa obra de arte ou não, né? Vendo que tem várias obras de artes que são muito falsificadas, para saber se era verdadeiro ou não, era para um museu e tal. E aí chegou uma pessoa, né? E olhou na hora e falou assim: não compra porque essa... E a pessoa já tinha quase... Não, mas eu olhei todos os dados, eu vi todo passo a passo para saber se uma obra artificial, se essa obra era verdadeira ou não. Eu segui isso, e ele com um olhar, ele percebeu
que aquela obra sem ter tantos dados e falou que aquela obra era falsa. E aí depois as pessoas olharam de novo os dados e realmente perceberam. Então isso é uma característica do cérebro humano bem treinado. Então pessoas que são altamente técnicas, que têm muito conhecimento, em algum lugar isso vai fazer uma sinapse muito rápida e você rapidamente tem uma tendência a tomar boas decisões, e isso é, um pensamento crítico, que normalmente, que a gente não precisa de tantos dados e normalmente a gente acaba sendo assertivo, coisa que a inteligência artificial ela não tem isso, ela não tem emoção, enfim, ela só analisa dados e nem sempre é o suficiente. 2. Inteligência emocional e adaptabilidade. A inteligência artificial ainda, ela busca ter essa inteligência emocional, mas ela é sempre uma inteligência emocional, entre parênteses, racional. Então ela aprende algumas coisas. Pessoas quando sorriem, dê um sorriso, porque você vai... Não, enfim, são coisas aprendidas, mas o pensamento emocional é a gente ter empatia, é a gente olhar para aquela situação e se colocar, é a gente sentir o que o outro está sentindo, é a gente entender e se adaptar rapidamente a uma nova realidade, e isso a inteligência artificial não tem. Então se você não quer ser substituído, então você precisa de ter uma inteligência emocional para resolver uma situação de conflito, é você se adaptar a uma situação que não está indo de acordo com o planejado. Então aqueles profissionais que têm tarefas mecânicas, que sentam no lugar e que só repetem o que é dito, e isso é muito comum, Então, enfim, eu tenho bastante pessoas que trabalham aqui na clínica e às vezes são aquelas pessoas que a gente fala assim, todas as guias, porque eu trabalho muito com esse tipo de material, todas as guias que passarem por você, você precisa de escrever a letra A. E aí, de repente, aconteceu uma guia que veio do lado oposto, a pessoa falou assim, não, vou escrever a letra A também. Enfim, chegou um papel azul que não é uma guia. Não, você falou que era para escrever a letra A, mas você não falou que se fosse azul não era. Então, ou seja, tá na cara que aquilo ali não é uma guia ou que tá errado. Mas como foi dito que era para fazer, a pessoa começa a repetir sem ter nenhum tipo de, na verdade, adaptabilidade para o que foi solicitado. Então, você que tem um funcionário, você tá me entendendo, Às vezes o que é dito vai sendo executado no preto e no branco. Essa pessoa que tem essa tendência a executar as coisas no preto e no branco, exatamente o que foi dito, sem, na verdade, pensar que tem algumas coisas que precisam de ter uma adaptabilidade, essa pessoa tem grande chance de ser substituída por uma inteligência artificial. Criatividade e inovação. Isso é uma coisa, específica e característica de pessoas. Então, se o seu trabalho envolve inovação, criatividade. Então, não, Júlia, tem várias máquinas aí que já montam tudo, sim. Mas o que acontece? Ele vai te dar vários parâmetros. Olha, isso que está acontecendo de moderno, isso aqui, ele vai te dar dados, ele vai te dar informações, mas no final é você que vai juntar todos esses dados e vai criar uma coisa inovadora, A inteligência artificial trabalha junto com você, não tomando essa decisão final, que normalmente é de uma pessoa criativa e inovadora. Comunicação e persuasão. Então, isso é uma característica humana e existem livros para ensinar a gente a organizar isso de uma forma, tá vendo, gente? Olha, outro livro que eu li, como que é legal a gente ler, Porque vai criando esse pensamento na gente de conexão, Falando dessas pessoas que fazem tipo debates, E uma pessoa, sempre você tem que ir ganhando esse debate. E ele estava contra uma máquina. E o que fez, A máquina, ela sempre respondia tudo, criando várias... e no final a plateia tinha que decidir qual era a melhor pessoa para defender aquele assunto. E a máquina sempre perdia. Por quê? Ela sempre ia reunindo dados. Não, porque você precisa, vocês têm que votar nisso, porque tá. E a pessoa, ela na verdade, ela vai persuadindo, ela vai falando coisas que não só dependem de dados. Você precisa de olhar e ter um termômetro daquelas pessoas, do olhar da pessoa, do que ela tem uma tendência a responder ou não. Isso é uma característica humana. É alfabetização em IA e tecnologia. Então, para que você não seja substituída, é fundamental que você entenda, porque é quem vai organizar tudo isso
é você. Então, se você não tiver expertise em inteligência artificial e tecnologia, é lógico que você vai ficar para trás. Liderança na era da inteligência artificial. Então, ou seja, pessoas como eu, né? Eu sou uma líder, se você for um líder também, e aí você fala assim, ai, eu não quero isso aqui. Então, se você, na verdade, não se colocar, entender como as pessoas, na verdade, podem trabalhar conjuntamente com a IA e passar para o seu time, olha, você não vai ser substituído, né? Ela tá aqui para te ajudar. Eu tô passando por isso agora nas clínicas. A gente tá com um braço de inteligência artificial aqui e eu tô tendo muita resistência do meu time. Por quê? Porque realmente é difícil. Então, a inteligência artificial, quando a gente coloca numa empresa, né? Eu não sei a experiência de outras pessoas, eu vou falar um pouquinho da minha experiência. É como se a gente estivesse colocando uma criança, né? Porque é um autoaprendizado. Então, a gente precisa de ensinar tudo a ela. E aí, o que a gente pensa? Vou botar uma inteligência artificial e ela vai me ajudar e vai resolver todos os meus problemas. Mas nem sempre é assim. Primeiro você precisa de ter trabalho com ela. Às vezes ela vai dar mais trabalho no início do que resultado. E é uma fase. A gente precisa de treinar, a gente precisa de ter paciência e de ensinar a inteligência artificial para que ela possa, na verdade, exercer o papel dela. Então, assim, o líder, ele precisa de explicar para o time que é um processo e que vai dar certo e que ela tá aqui para ajudar a gente, para você parar de fazer essa tarefa que é muito chata. Enfim, eu acho que a liderança, ela precisa de entender um pouco para convencer seu time e todo mundo trabalhar numa mesma direção. Resolução de problemas complexos. Então tem coisas que não é você que precisa de ficar fazendo 10 mil pesquisas. Às vezes, ela vai te dar tudo ali e você só precisa de decidir. Colaboração, né, humano-máquina, isso precisa de acontecer. Uma cultura de aprendizado contínuo, porque a inteligência artificial é uma coisa que vai estar mudando toda hora. Então, o que você aprende hoje, de repente, daqui a 2 meses já mudou. Então, assim, precisa de estar sempre aberto, estudando, ou, não é minha área, como não é minha área. Então, tenha um setor ou busque uma pessoa que possa ser responsável por essa parte na sua empresa. Ética e responsabilidade digital. Eu acho que hoje, né, a gente vê muita gente muito expertise em tudo isso e acaba utilizando a inteligência artificial e tudo isso, né, para coisas muito mais maléficas do que benéficas, né? Então eu acho que às vezes ela vai dando muitas possibilidades pra gente, mas o quanto é importante a gente entender que os valores não podem ser perdidos, né? Que a ética da sua empresa, o valor da sua empresa não vai modificar só porque está abrindo um novo ambiente de coisas ou de informações, né? Não, porque eu posso obter dados de uma forma legal dos meus usuários, dos meus pacientes. Enfim, eu acho que a inteligência artificial vai levar a gente para muitos lugares e a gente precisa de decidir, né, que empresa que você quer ter e como você vai querer utilizar esses dados, né? Porque talvez muitas coisas estejam na sua mão, mas até que ponto, né, é legal ou é o que você deseja para sua marca? Porque pensa, uma empresa, ela é perpétua, a marca da sua empresa é perpétua e as pessoas hoje em dia não são bobas mais. Então, enfim, será que quando você tiver que chegar até uma pessoa para vender o seu produto, vale tudo? Vale qualquer coisa? Vale comprar informações que na verdade não foi ela que deu? Enfim, eu acho que também é uma coisa que a gente precisa de pensar até que ponto ou como a gente vai querer utilizar essa inteligência artificial a nosso favor, das nossas empresas, na nossa vida, porque, é um caminho que não volta mais. Fica a dica desse livro para a gente poder conseguir pensar como que a gente vai conseguir trabalhar com pessoas e máquinas.